Minhas amigas e meus amigos, boa noite. O tema de hoje fala sobre depoimentos. Vamos trocar ideias sobre Deus em nossa vida. É a maneira como eu vejo melhor de nós trocarmos alguns exemplos, algumas vivências que tivemos. Não só eu vou fazer alguns depoimentos, como eu entendo que os depoimentos nossos são muito parecidos. A minha vida é igual a de vocês, nem melhor nem pior. Temos altos e baixos, alegrias e tristezas, ganhos e perdas. Mas me permitam que eu faça uma declaração que vocês podem até estranhar, mas ela é uma declaração de convicção. Eu sou uma pessoa perfeita. Eu vou repetir para que vocês percebam bem o que é que eu estou dizendo. Eu sou uma pessoa perfeita. Vocês podem até dizer que é presunção. Podem até dizer que pode ser um orgulho ou alguma coisa parecida. Mas o detalhe não é somente esse. Vocês todos são perfeitos. Porque nós somos criaturas, filhas de Deus. Então não devemos temer, nem levar a coisa assim de uma maneira até irresponsável, porque isso é muito importante na vida de cada um de nós. Eu sou perfeito, vocês são perfeitos. Mas por que, se nós somos perfeitos, cometemos tantas imperfeições em nossa vida? Eu tenho um livro de cabeceira, no qual eu, mesmo com a idade que eu tenho hoje, perto já dos 70, estou aprendendo. O livro diz assim o seguinte: Deus falando comigo, Deus falando com você. Eu criei você para você depender de mim. Olha que frase maravilhosa, que paternidade fantástica. Eu criei você para você depender de mim. E logo adiante ele diz assim: não reclame de nada. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Não reclame de nada. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. Então verifiquem o que é que eu quero expor. Nós não somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, porque nós não somos donos de toda e qualquer situação que a vida se apresenta. As circunstâncias vão acontecendo. E nós vamos dançando de acordo com a música. O autor das circunstâncias não é nada mais, nada menos do que aquele que nos criou, Deus. E a nossa vida gira em torno de Deus. Aquele que dá as costas a Deus não vive. O tempo passa e ele não percebe que a coisa está correndo. A vida não tem sentido. Não adianta buscar prazeres ou segurança naquilo que é material. Isso não nos pertence. Uma prova disso é que nenhum de nós vai levar isso consigo. Qualquer bem que se tenha, aí vai ficar. Qualquer cargo importante, qualquer pose, qualquer influência, tudo isso vai ficar aqui. É meu, é seu, aquilo que a gente vai levar quando desencarnar. E é nisso que nós temos que pensar hoje. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Como é que eu estou conduzindo-a? Em que é que se absorvem os meus pensamentos durante o meu dia? O que é que eu faço para me melhorar? O que é que eu faço para melhorar a vida do outro? Nisso está a consistência. Nisso está o depoimento que cada um de nós deve fazer perante o Deus interior. Eu tenho um Deus que me ama, um Deus que me criou,
E o que é que eu quero desse Deus? O que é que esse Deus quer de mim? Eu ouvi uma pessoa dizer próxima a mim, certo? Próxima, quero dizer, em distância. Ela dizia assim: se Deus quiser, eu vou ganhar na loteria. Mas 200 milhões é muito para mim. Eu só quero 20. Vejam vocês, se Deus quiser. Isso significa usar o nome de Deus em vão. Porque o Deus que nós temos não é para nos dar 200 milhões, nem 20 milhões. É o Deus que nos dá a sabedoria e a segurança quando nós nos alegramos com a sua presença. Existe um Deus ao nosso lado, existe um Deus que vive em nós, que a vida inteira, enquanto existirmos, Ele estará conosco. E os 200 milhões podem ser gastos em um ano, podem ser gastos em 6 meses, e não dão vida nem segurança a ninguém. Mas é necessário que a gente tenha dinheiro, é necessário que a gente trabalhe, e do fruto do nosso trabalho, a gente consiga nossas coisas. E já dizia Jesus: bem sabe vosso Pai Celestial que precisais de todas essas coisas. Mas Deus sabe realmente que a vida é muito mais importante do que o vestir. E Ele faz a comparação com as flores do campo. Como Deus ornamenta os campos. Então Deus tem mais preocupação com os campos do que com a nossa vida? Não, meus irmãos. O universo que Deus criou tem tamanhos incomensuráveis. O próprio homem conhece muito pouco do universo. Dizem que o universo tem 90 bilhões de anos-luz na parte que é conhecida. Mas muito mais importante do que a criação do universo é você, sou eu. Nós fomos criados à imagem de Deus. Será que existe alguma coisa mais importante para Deus do que nós, criaturas? Nós, espíritos, que somos parte do corpo de Deus? É por aí que eu gostaria que nós trocássemos ideias e, principalmente, criássemos dentro de cada um de nós uma declaração firme, uma declaração longe de qualquer influência. Ou seja, eu vou conversar com o meu Deus com sinceridade, falando a verdade, procurando aquilo que é seguro e sabendo que nada do que eu venha a receber de Deus é por merecimento, mas sim pela sinceridade do nosso pedido, ou seja, pela fé. O que é que você pede a Deus? O que é que eu peço a Deus todos os dias? Se Deus quiser, eu vou trocar meu apartamento. Se Deus quiser, eu vou conseguir um emprego novo. Mas será que é para isso que eu quero um Deus? Deus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele. Eu ainda me lembro, criado em colégio católico, que eu dizia assim comigo: mas que Deus egoísta é esse? Amarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele. Bem depois, já adulto, eu comecei a compreender que esse somente a Ele amarás significa que Deus é um só. E ou se ama ou não se ama. E quando a gente ama a Deus verdadeiramente, quando a gente o glorifica, abrem-se os canais para que as bênçãos de Deus envolvam você. Então, se eu quero ter um dia feliz, se eu quero ter um dia pleno, preciso começar o meu dia agradecendo a Deus a vida que Ele me deu, agradecendo a Deus as oportunidades que vão surgir e, principalmente, confiando na vontade de Deus. Nós rezamos o Pai Nosso e dizemos: seja feita a vossa vontade. Mas o nosso agir é um agir de prepotência. Eu quero levar a coisa desse jeito porque é assim que tem que ser feito. Eu estou dizendo isso, mas mentalmente a gente faz isso, às vezes inconscientemente, mas age assim.
Eu vou exemplificar o que eu acabei de dizer da seguinte maneira. Nós estamos construindo, bem próximo aqui, o Lar dos Idosos. Um edifício de 4 andares, com mais de 2.000 metros quadrados de área construída. E eu estou colaborando na parte da obra. Qual é a minha obrigação como engenheiro? Criar condições para que todos os serviços se desenvolvam. E isso foi o que nós fizemos a semana passada. Além das alvenarias que estão sendo erguidas, precisávamos concretar a laje de fundo do tanque. E tudo foi programado para que hoje de manhã se fizesse essa concretagem. Trabalhamos da maneira ordenada, obedecemos os projetos, providenciamos os materiais, providenciamos as bombas, tudo o que era necessário foi feito. Então, hoje de manhã, em torno das 8 horas, eu estava aguardando que chegasse na obra o caminhão-bomba, ou seja, ele bombeia o concreto para a altura do tanque. Recebi um telefonema dizendo o seguinte: olhe, a bomba quebrou. Nós só poderemos ter condição, se a gente conseguir, lá para as 11 horas da manhã. Eles já sabem que nossa estrutura é pequena. Nós não podemos trabalhar à noite. Então, iniciar uma concretagem 8 horas da manhã, a gente sabe que termina meio-dia. Mas começar 11 da manhã, poderá terminar 4 da tarde ou 6 da noite. E nós não teríamos condição disso. O que é que eu faço nessa hora? O que é que você faria, meu irmão, nessa hora? Se aborrece? Vai brigar? Exigindo indenização do homem da bomba que garantiu chegar e não chegou? O que é que você vai fazer numa hora dessa? Eu já venho vivendo experiências e simplesmente fiz aquilo que é o mais certo possível, dentro daquilo que nós conhecemos, dentro daquilo que eu conheço, entregar o problema a Deus. Não é entregar o problema a Deus e ir para a praia. Eu vou entregar o problema a Deus para que Deus resolva e vou continuar fazendo o meu trabalho para poder ver como é que eu consigo a coisa. Mas dentro de mim existe um comportamento que poderá ser de desconfiança ou de crença em Deus. Eu procurei acreditar que Deus ia resolver o problema. Dá 9 horas da manhã, nenhuma notícia. 10 horas da manhã, eu comecei a ligar para o pessoal da bomba. Nenhuma notícia. Nem sequer consegui completar a ligação. O que você vai pensar? O pessoal, além de não me dar a bomba, ainda não atende minha ligação. E lá vem, na cabeça da gente, aquilo vai crescendo com raiva, com vontade de quebrar tudo, porque se não fizer um negócio hoje, vai desprogramar o trabalho de amanhã. Eu me mantive calmo e sereno. A expressão é a seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Eu vou repetir porque são coisas pequenas e simples, mas que nos dão coragem, fortalecem a nossa fé. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Não é a primeira vez que isso acontece comigo, nem a primeira nem a última, como acontece na vida de vocês. Ele tem uma solução. Ele foi quem criou as bombas do mundo. Ele foi quem criou o concreto. Se tem alguém que pode solucionar o problema, é ele. Então, deu 11 horas, nada. Deu meio-dia, nada. Quando deu 1 hora da tarde, eu disse, vou ligar para cancelar tudo o previsto, porque vai entrar pela noite. E eu não tenho condição disso. 1 hora, 1 e pouco, ele me telefona e diz o seguinte: o caminhão está chegando na sua obra. Eu disse, negativo, porque agora sou eu quem não tenho condição de receber o seu caminhão. Eu disse, tenha calma, o caminhão vai chegar. Quando o caminhão chegar na obra, você repensa a situação. Eu digo, já lhe dei minha posição, para você amanhã não vir me cobrar o dia de hoje. O caminhão chegou na obra, 1 hora da tarde. Eu fui para a obra e sentei com o mestre, que aliás vou contar mais adiante o seguinte, que fez a gentileza de pedir demissão hoje, certo? Eu disse o seguinte, como é que nós vamos fazer? Ele disse, como é que está o concreto? Porque não adianta eu aprontar a bomba e não ter caminhão lá de concreto para poder entregar. O rapaz disse para mim de uma maneira surpreendente, usou assim, doutor, o que o senhor mandar, a gente resolve. Posso mandar o caminhão agora?
Eu disse, um momento só. E perguntei ao rapaz da bomba, você vai demorar quanto tempo para montar a bomba? Ele disse, questão de uns 40 minutos. Como é o tempo que vem da concreteira para cá, é mais ou menos 40 minutos, eu disse ao rapaz, vou acreditar, agora eu quero uma condição sua. Mande os 2 caminhões juntos, porque não adianta mandar um caminhão agora e mandar o outro 3 horas da tarde. Então, o concreto foi liberado lá 1 hora da tarde. 1h30 para 2 horas, a bomba estava pronta, o concreto estava chegando. Em questão de 40 minutos, os 2 caminhões foram consumidos, se acabou a concretagem em torno de 3 horas da tarde. O que deu tudo certo, podia ter dado tudo errado. Agora, eu pergunto a vocês, e me permitam que eu faça essa pergunta, a minha fé influenciou? Claro. A minha fé influenciou como a sua fé influencia quando você diz, meu Deus, eu preciso que você me ajude. Eu tenho minhas fraquezas, mas eu não posso fracassar aqui. Me oriente, o que é que eu devo fazer? E quando você faz isso, sinceramente e honestamente, a solução chega. Tem um outro livro que diz assim, muitos falam de Deus, muitos falam e conhecem Deus, poucos sabem calar para ouvir Deus falar. Deus nos fala o dia inteiro. Mas se você não tiver a paciência, o controle de escutar Deus, não adianta nada. Você diz tudo bem, e impõe do seu jeito, da sua maneira de ser, do seu querer. As soluções que Deus dá aos problemas nossos são as mais simples e mais triviais. Reportando, o que poderia ter sido uma bronca e um problema para mim no dia de hoje, acabou sendo uma coisa que funcionou normalmente. Eu disse a vocês, o mestre pediu demissão. Pode uma obra caminhar sem ter um mestre? Mas depois de ter pedido demissão, depois de eu ter dito a ele, tudo bem, eu aceito que você se afaste da obra. Sabe o que foi que ele fez? Voltou para a obra e ajudou na concretagem. Sentiu-se na obrigação de não abandonar a obra. Como é que eu posso dirigir um homem desse que está me pedindo as contas agora? Mas existe uma energia superior que me rege e que rege ele, mestre, e que rege você, e você, e você, que rege a todos nós. É uma energia que vem de quem? Do nosso Criador. Eu criei você para você depender de mim. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. E veja se não existe realmente uma sabedoria nisso. Nós encarnamos e desencarnamos. Quando a gente encarna na vez seguinte, a gente volta inocente, volta puro, volta simples, para recomeçar um aprendizado. Se você vai recomeçar um aprendizado, você vai tropeçar. E quando você se mete a fazer aquilo que você acha correto, pelo jeito que os outros fazem, porque fulano fez, deu certo, eu vou fazer também, você quebra a cara. Eu soube hoje de manhã que mais pessoas estão sendo presas em função de corrupção no país. Essas pessoas começam umas fazendo o que as outras fizeram. E se ele fez, vou fazer também. E se esquecem de que a vida é bela e simples. Talvez a beleza da vida seja da sua simplicidade. Faça o bem, que o bem venha a você. Ame, que o amor venha a você. Procure ser justo, que a justiça brilhe em sua vida. Tudo que nós queremos e fazemos de bem ao outro, jorra para nós. É simples. Mas parece que, ao mesmo tempo, existe uma energia dentro de nós que mexe ao contrário. Diz assim, dentro de cada um de nós existe um anjo e um lobo. Quem é você? Você é aquele que você alimenta. Então, a gente, às vezes, quer agir como anjo, mas o lobo está ali, mexendo em nossa cabeça. Então, é preciso verificar uma coisa muito simples, que para que haja uma transformação na sua vida, é preciso que, primeiro, exista uma determinação. Se você não disser para você mesmo, eu quero mudar, eu vou fazer assim, não adianta. Exemplo está aí, os regimes de emagrecimento e outras. Muitas pessoas conseguem emagrecer, porque elas tomaram a decisão de mudar de vida e conseguem emagrecer.
Aquelas que tomaram a decisão podem conseguir se livrar de um vício e mudar de sua condição. Se você não decidir, deixar, vou tentar, vou ver como é que fica, a coisa vai enfraquecendo, o tempo vai passando. Parece, às vezes, que o que o palestrante está falando, o que Antônio Carlos está dizendo, é fácil falar, é difícil fazer? É difícil fazer, mas não é impossível. E você só sobe uma escada de 1000 degraus, um a um. Então, suba ao primeiro degrau. Decida mudar, se é que você quer também. Eu soube de um amigo que tinha uma vida relativamente correta, mas que tinha um outro amigo que tinha uma vida meia torta. E ele disse, no aniversário do outro, certo? Eu lhe trouxe aqui um presente, trouxe um livro para você, o Evangelho segundo o Espiritismo. O rapaz recebeu aquele livro, que não conhecia, não soube o que dizer na hora, e disse, tá, muito obrigado, deixa aí. Uma semana depois, esse amigo que recebeu o livro, procurou o primeiro amigo e disse, eu vim lhe devolver o livro. Ele disse, mas por quê? É um presente que eu lhe dei. Esse livro está mexendo com minha vida. Eu digo, sim, se está mexendo com sua vida, é porque é bom para você. Você vai mudar de vida. Quem disse a você que eu quero mudar de vida? Inconscientemente, ele queria continuar na vida que levava. Recebeu um convite, não aceitou. Ele é livre, tem um livre-arbítrio. E nós fazemos isso inconscientemente. Queremos mudar de vida, mas não fazemos o mínimo esforço para mudar de vida. E quando chegam as consequências das nossas atitudes, a gente acha que Deus não me ama. Deus não quer qualquer coisa de direita para mim, porque se Ele me amasse, Ele não teria acontecido o que aconteceu. Se Ele me amasse, eu não estaria na situação que estou. Vocês estão aqui hoje em busca de um alívio espiritual. Em princípio, todos estão obsidiados e vêm para uma sessão de desobsessão. Não se zanguem com o que eu vou dizer, mas vocês estão obsidiados porque vocês querem, porque vocês permitem a obsessão tomar o campo de vocês. No dia que você disser o seguinte, Deus habita em mim, não tem obsessor nenhum. Porque não existe nenhum obsessor que pode invadir um lugar onde Deus habita. É uma decisão de vocês, como é uma decisão minha. Como eu colho o fruto das minhas atitudes, e vocês colhem o fruto das atitudes de vocês. A obsessão é uma situação permitida. A obsessão não é imposta porque ninguém consegue invadir o psiquismo da outra pessoa. Eu já falei algumas vezes um exemplo muito simples. Alguém só toca no corpo de uma mulher quando ela permite. Quando a mulher diz, esse corpo aqui é meu, ninguém toca, ou só toca a quem eu permitir, ela está se mostrando senhora da sua situação. O seu psiquismo é seu. É você quem permite ou não permite que uma outra influência, ou positiva ou negativa, venha influenciá-la, venha tocá-la, invadi-la e transformá-la. A obsessão é permitida. E se você permitiu e não está se sentindo bem, vamos acabar com a obsessão. A sessão de desobsessão de hoje é um elemento de ajuda. Porque você pode tomar seu passe, ficar aliviado e sair do portão e pega um outro obsidiador. E volta a ficar na mesma situação, porque espíritos para obsidiar estão aí assim aos montões. Mas quando você decide o seguinte, eu vou colocar Deus no meu coração. Toma o seu passe, o obsessor é eliminado naquela hora, é afastado. Você se enche do seu Deus interior, da sua crença. O obsessor não vai conseguir chegar perto, porque a crença sua em Deus é mais forte do que a influência desse outro. E o obsessor, naturalmente, vai procurar um terceiro, um quarto ou um quinto, onde ele possa lá se alojar. Mas você estará livre. É uma decisão sua. Fatos da nossa vida nos levam a pensar com mais calma, com mais análise. Desde jovem eu tenho dores na minha coluna.
a ponto de ser submetido 1 ano atrás a uma cirurgia na coluna, em que, no resumo, eles abriram algumas vértebras e colocaram os parafusos em umas chapas. Então, hoje eu sou um homem semi-metalizado. Mas tudo bem. As dores não passaram totalmente. Ou melhor, as dores que eu sentia passaram e apareceram outras dores. Eu hoje não tenho mais, posso dizer abertamente, sem problema nenhum, o corpo age o que eu tinha antes. Sempre joguei tênis, certo? E hoje em dia, até andar, eu ando com cautela. Eu ando mais devagar. Eu ando de uma maneira mais pausada. Eu sinto dor. O que é que eu vou fazer? Logo depois da cirurgia, eu culpei Deus pelas minhas dores. Porque eu disse assim para o médico: doutor, não é o senhor quem vai me operar. Quem vai me operar é Jesus usando suas mãos. Mas disse isso com convicção. Então, se Jesus me opera, não tem solução melhor. Vou sair da sala de cirurgia completamente bom. E eu sofri. Sofri um bocado. Sofri a ponto de eu perceber que eu estava ensinando Deus como é que se opera e como é que se faz restabelecer uma pessoa depois de uma cirurgia. A dor tem que passar. Mas não deu certo. Aí foi que eu comecei a cair dentro de mim e perceber que Deus estava falando comigo. Então ele estava me dizendo: Antônio, a dor vai continuar. Vai continuar numa condição de que você possa suportar. Você vai voltar para a sua vida normal, mas sempre vai ficar uma dorzinha lá no fundo que eu vou deixar. E essa dorzinha hoje me faz pensar melhor, não julgar as pessoas, não ser precipitado, não querer me afobar, aceitar a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus e outras coisas mais. Eu hoje tenho uma paz interior que eu não tinha 1 ano atrás. Eu hoje tenho uma segurança de Deus em mim que eu não tinha 6 meses atrás. Ou seja, através da dor, que é uma manifestação do amor de Deus para mim, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. E digo isso a vocês como um depoimento que eu poderia até escrever, mas do qual eu muito me alegro. Eu hoje sou uma pessoa, não com aquele físico maravilhoso do jovem que faz tudo, natação, futebol, clube, é tênis, é tudo mais, mas hoje uma pessoa muito mais sensata, muito mais cautelosa, muito mais confiante de que Deus está comigo e de que tudo que Ele coloca em minha vida, Ele está ali para poder ajudar a resolver. Exemplo foi a concretagem de hoje. Exemplo são minhas dificuldades no meu dia a dia. Que a minha vida é como a de vocês, certo? Eu já fui resolver um problema na Embasa e me acreditem, se tem alguém funcionário aqui da Embasa, que me desculpe. Já fui 11 vezes na Embasa e não consegui até hoje resolver. Então vocês estão pensando que eu a cada dia que vou na Embasa saio lá aborrecido? Saio na maior tranquilidade. Amanhã eu voltarei. A semana passada nós entregamos um contrato com a prefeitura sobre um convênio de cooperação técnica. A menina me telefonou 2 dias depois, minha amiga, e disse: olha, Antônio, o plano de trabalho tem 2 falhas. Você precisa retificar isso. O que foi que eu fiz? Disse: qual é a falha? No volume dos atendimentos. Então, eu disse: pronto, eu vou corrigir e vou levar para você. Levei um novo plano de trabalho. A menina, no dia seguinte, me liga e disse: olha, você corrigiu tudo, mas aqui ainda tem uma falha na 2ª página. Eu digo: tudo bem, deixa comigo. Imprimi a 2ª página e hoje de manhã, 8 horas da manhã, fui para o comércio. Eu chego lá e digo: minha amiga Virgínia, aqui está a folha que você pediu. Aí ele fez assim para mim: e as outras? As outras não estavam todas certas? Sim, mas no processo que já está lá arquivado, eu não posso tirar aquela folha e colocar outra. Eu tenho de colocar um novo jogo. Eu digo: tudo bem, e vim embora. Já preparei tudo e amanhã de manhã, 8 horas da manhã, vou para levar de novo. Ou seja, esses acontecimentos me fazem ser uma pessoa mais tolerante, me ensinam a ter paciência, me ensinam a andar numa velocidade menor, porque quando ela ligou para mim, no mesmo dia, na mesma hora, eu chamei a menina e disse: vem cá, abre o computador e imprime isso aí.
uma pressa enorme, um desespero. Para quê? Então, eu continuo evoluindo, continuo crescendo, dando minhas mancadas, mas dentro de mim eu tenho paz, porque sei que isso é natural. A nossa vida é assim, não é aquela vida maravilhosa que a gente imagina. Essa vida não existe. Simples, não é? Que tal a gente, a cada dia que passa, recomeçar outra vez? Os dias todos têm uma manhã, tem um meio-dia, tem uma noite. Todos os dias nós morremos à noite e renascemos de manhã. Que tal a gente tomar a decisão de melhorar a nossa condição e, principalmente, melhorar o acolhimento de Deus em nossa vida? Deus diz assim: eu sou capaz de coisas impossíveis. E quantas coisas nós vemos acontecerem que são chamadas quase que impossíveis. Você não pensa nem imagina do que é que eu sou capaz de fazer. 2 semanas atrás passou um filme no cinema da cidade, do circuito, chamado 33. Vocês devem lembrar uma mina de ferro, de cobre, de um minério aí, lá no Peru. No Peru, sim. Houve um desabamento. Dentro dessa mina ficaram 33 mineiros presos. Dizem os entendidos que quando se faz uma busca, por exemplo, um avião cai na selva, o tempo de busca desse avião é de 30 dias. Depois de 30 dias se suspendem as buscas. Dizem que uma pessoa sem água, o máximo que pode resistir é 3, 4 dias. Esses mineiros ficaram 29 ou 30 dias completamente soterrados, sem nenhum contato com o pessoal de fora. Depois que se foi possível obter o contato com eles levaram um total de 69 dias debaixo da terra. O filme mostra uma coisa interessantíssima: um deserto, o deserto de Atacama. Um deserto não tem nem começo, nem fim, nem meio. É puramente areia. Um buraco que aparece ali, certo, com um bocado de terra em cima. Aí os técnicos se perguntam: onde vamos colocar as nossas sondas para entrar em contato com os mineiros? Eu sou engenheiro. Não tem mistério, não tem maneira, nem planta nenhuma, nem coisa nenhuma que possa dizer aqui ou acolá, porque tudo ali era feito empiricamente. As sondas todas começam a furar e uma delas passa em torno de 10 metros do lugar onde eles estavam. Quando eles viram que não foi possível, eles tentaram desistir. Depois fizeram uma outra mudança de sonda e a sonda chegou onde eles estavam. Isto é um milagre, meus amigos. Isso não é tecnologia, não. Isto é um milagre. Deus quis que aqueles homens não morressem. Não adianta dizer que a tecnologia do país tal, porque o outro ajudou, porque o engenheiro... Não havia uma planta sequer. Não havia nem sequer, sabiam eles, porque a mina que eles estavam fazendo estava a 520 metros de fundura. Eu vou repetir de novo. 520 metros de profundidade. Sabem quantos metros tem o elevador Lacerda? De altura? 70 metros. 70 metros. Então, praticamente, seriam 8 elevadores Lacerda, um em cima do outro. Deus existe? Pergunta a essas famílias desses mineiros. Nós temos exemplos de milagres todos os dias em nossa vida. Você vai dirigindo, o cara passou por você cortando, evitou um acidente. É um milagre. Uma bala perdida. Quantas pessoas morrem de bala perdida e quantas deixam de morrer pelas mesmas balas perdidas? Deus está presente em nossa vida o dia inteiro, nas mínimas coisas. E nós precisamos, então, se queremos mudar de vida, se queremos nos livrar das obsessões, se queremos uma vida de paz, nos voltarmos para Deus. De Deus viemos e para Deus vamos voltar. Deus é inevitável. Ou nesta encarnação, ou daqui a 1000 encarnações,
mas todos nós voltaremos para Deus. Nenhuma ovelha se perderá. Nenhum de nós poderá dizer, esse aqui foi abandonado pelo Pai, porque não foi nem será. Mas se você sabe disso, se nós todos temos essa cultura, por que deixar para a próxima encarnação o que você pode fazer nessa? Para sofrer mais ainda? A troco de quê? São ensinamentos que nós temos o dia inteiro. Agora, voltemos para o princípio. Deus criou o mundo. Deus criou a terra. Colocou os espíritos que são parte de Deus, que somos nós, para morar na terra, para habitar na terra. E nós, o que fazemos em troco disso? O que é que nós fazemos diante dessa amorosidade toda para poder dizer, bom, já que Deus me criou, eu vou procurar agradar o meu Deus? O que é que Deus quer? O que é que Deus quer de mim? Foi o que São Paulo disse assim, quando no deserto ele caiu do cavalo. Senhor, o que queres que eu faça? Olha que oração bonita. Senhor, o que queres que eu faça? Então, se a gente fizer todo dia essa oração pequena e tiver o coração aberto, disposto a acolher o seu Deus, o dia inteiro ele vai lhe dizer o que é que deve fazer. E Jesus disse, quando Deus manda Jesus para poder tornar mais claro para nós os ensinamentos, Jesus diz assim, um exemplo vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Quantas vezes você se lembrou, mais uma vez eu digo isso, me permitam perguntar, porque eu não estou querendo julgar ninguém. Quantas vezes no dia de hoje você se lembrou de Deus? Uns, várias vezes, outros, nenhuma vez. Mas olhem, houve tempo para o trabalho, para a refeição, para o bate-papo, para o lazer, para ir na academia, ir no cabeleireiro, dar aquele encontro com aquele amigo, aquela amiga, ir num canto e no outro. Deu tempo para tudo. E para Deus, nada. E sabe o que vai acontecer amanhã, na vida dessas pessoas? Vai ser um dia igual ao de hoje. E o depois da manhã também. Agora, vocês pensam que Deus é ranzinza? Que ele faz assim, bom, já que você não se lembra de mim, eu não vou me lembrar de você. Já que você não cuida de mim, eu não cuido de você. Isso é nosso. Isso é muito baixo. Deus está ao lado de cada um de nós, esperando que um dia você abra o seu coração. No segundo andar desse prédio é o ambulatório médico, onde eu também trabalho. E tem um quadro que eu peguei aqui, quase que jogado no lixo. Peguei, vi que podia ficar com ele, mandei mudar a moldura e está lá em cima. É um quadro com a figura de Jesus batendo numa porta. É fantástico verificar que Jesus não invade o domicílio de ninguém. Ele não invade o coração de ninguém, mas ele está ali aguardando para que você o deixe entrar. Então, hoje, amanhã, daqui a 10 encarnações ou 1000 encarnações, ele estará ao seu lado, esperando que você o ame, que você o receba, porque ele é amor. E se ele é amor, ele quer ser amado. Ele quer que você se manifeste através desse amor. Na sua vida, no dia a dia, você pode fazer o bem, ajudar o outro, sorrir, agradar. No seu trabalho, você tem muitas oportunidades de servir ao outro. Você pode ajudar uma pessoa que esteja mais necessidade. Quantas e quantas coisas. Um abraço, um conforto que você possa dar a alguém, uma palavra de alento. Isso tudo é o bem que você pode produzir. E é o bem que volta a você. Eu disse até para uma menina que trabalhou conosco aqui no ambulatório, eu estive com ela ontem, e eu perguntei, como vai seu coração? Ele disse, eu estou amando. Que coisa bonita, eu estou amando. E eu disse a ela, como é gostoso a gente estar nessa fase de amar. Como é gostoso muitas vezes encontrar um amigo, uma amiga, e dar um beijo, um abraço. Como é confortante você sentir que realmente aquela pessoa gosta de você. É tão simples, é tão fácil, mas o orgulho às vezes entra no meio e atrapalha tudo. Às vezes não é o orgulho, é a timidez, ou a vaidade,
A troco de quê? Eu me lembro que eu era pequeno e meu pai foi no enterro e para me distrair, como fazia com meus irmãos também, disse, vamos embora, bota o paletó, vamos para o enterro. Meu pai já tinha idade e o falecido era um conterrâneo dele que também tinha muita idade. E eu fui lá e estava assim olhando para o defunto. Um outro senhor chegou junto de mim, cutucou assim e disse, está vendo? Brigou a vida inteira. Só me disse isso. Eu nunca esqueci. Brigou a vida inteira para acabar dentro de um caixão. Brigou a vida inteira para conseguir isso, aquilo outro, e depois nada disso vai ser levado, porque nada disso nos pertence. O que nos pertence são as boas intenções, os gestos, os desejos, sempre eles voltados para a evolução do ser humano, que é praticar o bem. É da índole humana fazer o bem. Diz que a criança estava chorando junto da gaiola, que com a portinhola aberta, o passarinho tinha fugido. A criança chorava e o sábio chegou junto dele e disse, da criança e disse, não chore, minha amiga, o passarinho vai voltar. Se ele não voltar, é porque ele nunca lhe pertenceu. Ou seja, o passarinho é dono da vida dele, da liberdade. Se ele não voltar, é porque nunca lhe pertenceu. Isto é um copo? Não sei. Isso pode ser uma bomba. Este papel é meu? Não, eu não vou levar ele quando morrer, quando desencarnar. Esses óculos são meus? Não. Estou usando-os. O meu corpo, eu estou usando-o. Os meus bens materiais, estou usando-os e administrando-os. Precisamos ver a simplicidade e os ensinamentos que Deus nos deixou no dia a dia. Não é, muitas vezes você diz o seguinte, eu sou infeliz porque eu trabalho tanto e não consigo minhas coisas. E fulano, meu primo, meu cunhado, não faz nada e está cheio de tudo. Não tenha comparação nenhuma. A vida é como um filme. Cada um de nós, nesse filme, faz um personagem. Na outra vida, você vai fazer outro personagem. Então, hoje eu nasci para ser um voluntário da fundação, ser um engenheiro e colaborar com a fundação. Ter minha mulher, meus filhos, minha família. E acabou. O outro nasceu para ser presidente. O outro nasceu para ser um empreendedor. O outro nasceu para ser empresário. Não adianta se comparar com o outro que não resolve nada. E dessa comparação vem inveja, que também não leva a nada. Eu tenho meu dinheiro, o pouco que eu tenho, e todo dia como o necessário. O outro tem dinheiro para comer 10 vezes aquilo que eu como, mas ele não tem estômago para isso. Eu vou fazer uma viagem de férias para a Feira de Santana. O outro vai fazer férias nos Estados Unidos. Mas eu fui feliz com minha família e ele deve ter sido feliz com a família dele. Mas eu estou vivendo a minha vida que Deus me deu, a vida que Deus traçou para mim, a vida que Deus faz com que eu a siga passo a passo para voltar para Ele. Nosso destino é voltar para Deus. Nosso destino é voltar para a casa do Pai. Então vamos seguir os ensinamentos dele. Vamos seguir os seus aconselhamentos. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Eu até disse isso outro dia numa palestra. Imaginem vocês um empresário lavando o pé do servente do escritório dele. Está maluco, está doente, tira esse cara daí. Não é. Jesus disse, lavei os pés para que vocês lavem os pés uns dos outros, num gesto de humildade. Ou seja, nós somos todos iguais. Se eu lavar o pé da empregada, da secretária que trabalha lá em casa, ou eu lavar o pé do Papa, é a mesma coisa. Todos nós temos pés, graças a Deus. Todos nós temos como andar. Lavar o pé é uma demonstração de que somos iguais e que entre nós não tem diferença nenhuma. Então, eu começo a combater o meu orgulho, a minha vaidade, no dia que eu me disponho a ser igual aos outros. É fácil. Mas, infelizmente, a nossa sociedade não pensa assim. A nossa sociedade ensina o seguinte, vá para a escola, estude, eu lhe dou do que é melhor que tem para você ser competente, você ser o primeiro, e tudo que se faz hoje nesse sentido de crescimento profissional é um para ser melhor do que o outro.
E não é poucas as vezes em que um passa a perna no outro. A troco de quê? Se existe lugar para todo mundo, se existe oportunidade para todos serem satisfeitos, por que tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor e tem que derrubar o outro? Mas, infelizmente, é a educação que nós recebemos. Mas esse não é o ensinamento de Deus. E nós temos o discernimento entre as coisas que nos ensinam e aquilo que você realmente deve praticar e deve fazer. Por que não fazer o bem? Fazer o bem faz bem. Os modernos psicólogos insistem nisso. Fazer o bem faz bem. Você viver uma vida de alegria, de paz, de distração, mais simples, lhe dá mais saúde. A inveja pesa. Tem uma coisa que é difícil de praticá-la, e às vezes é difícil até de falá-la, certo? Que é o perdão. Ah, você perdoou fulano? Você é um fraco. Você não devia ter perdoado aquele cara. Devia ter dado ele na mesma medida. Que pobreza de espírito. Isso não é nem ignorância, é pobreza de espírito. Aquele que perdoa se vê livre de um problema. Aquele que perdoa está agindo como Deus agiu, certo? E então você pode ter para você um lema e que sirva de bandeira para você. Quando você tiver qualquer dificuldade, quando você tiver qualquer indecisão, pare um pouco e diga assim: o que é que Jesus faria em meu lugar? E faça o que ele faria. Não tente fazer por sua cabeça. Não tente fazer pelos ensinamentos dos outros, ou pelo que os outros estão lhe dizendo. Confie em Deus. O que é que Jesus faria em meu lugar? Faça, e você começará a perceber o que é paz, que é o maior tesouro que você pode ter aqui na terra. Tanto é que Jesus disse assim: deixe-vos a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo vou lá dar. Porque a paz do mundo é um equilíbrio de forças. A paz de Deus é aquela paz que vem de dentro do coração. É aquela paz que você sente quando você ama verdadeiramente. E o Pai só quer isso, que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Meus irmãos, vamos praticar. Ficarei muito feliz se a conversa de hoje vier a produzir sementes nos seus corações e eu também possa me conscientizar do que eu falei, porque fui o primeiro a ouvir. E vou continuar praticando aquilo que eu estou tentando passar para vocês. Muita paz.